Hoje eu vou compartilhar uma passagem com vocês que está em Lucas, capítulo 5, do verso 36 ao 39. Aqui diz Jesus aos fariseus, E ele também citou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são conservados ou preservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque lhe diz, o vinho velho é melhor. Analisando esse contexto, que onde Jesus estava dizendo esta parábola, podemos ver claramente que Jesus não está preocupado com roupas, vinhos ou odres, É uma parábola, como tal deve ser entendida, como algo simbólico, A pergunta que precisamos fazer é a seguinte: para quem Jesus dirigiu estas palavras e por quê? Jesus está falando aos fariseus, que eram mestres da lei, e vivia rigorosamente debaixo da velha aliança. Eles tentavam obedecer religiosamente às 613 leis, a fim de serem justos diante de Deus e impressionar os seus companheiros. Além disso, eles também acrescentaram muitas leis, criadas pelos próprios homens, chamadas de tradições dos anciões. Foram leis passadas de geração em geração e eram consideradas muito importantes para essas pessoas religiosas e legalistas. A tradição dos anciões era ainda mais importante do que os mandamentos de Deus. Jesus mostrou isso no Evangelho de Mateus. Vemos Mateus capítulo 15, do verso 1 a 3. Então, escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem as tradições dos anciões? Por que eles não lavam as mãos quando comem pão? Mas ele respondendo disse-lhes: por que também vós transgrides o mandamento de Deus pela vossa tradição? E no verso 9, ele chama de hipócrita, E conclui dizendo que eles estão ensinando doutrina, Que não passam de regras criadas por homens. Foi para estas pessoas que Jesus contou a parábola do vinho novo em odres velhos e do remendo novo em roupa velha. Essas pessoas não só viviam rigorosamente sobre a velha aliança, mas também se ofendiam constantemente com Jesus. A parábola era uma resposta à reclamação deles contra os discípulos, porque eles estavam comendo e bebendo com os pecadores. Vejamos o contexto em que ela foi contada para analisarmos o que Jesus estava tentando dizer. Vamos analisar aqui em Lucas 5, capítulo 5, do verso 27 a 33. Vamos analisar aqui em Lucas 5, do verso 27 a 33. E depois dessas coisas ele saiu e viu um publicano de nome Levi sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa.
e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comes e bebes com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E lhe disseram: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e faz orações? E semelhante aos discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Essa parábola, é mais séria do que muita gente pensa. Aqui vemos uma discussão acontecendo entre Jesus, que veio selar a nova aliança, e essas pessoas que viviam debaixo da velha aliança. Jesus veio trazer a nova aliança, que por ser radicalmente nova e diferente era tão ofensiva para os fariseus. Eles estavam jejuando para impressionar as pessoas e merecer algo de Deus, enquanto Jesus e seus discípulos estavam comendo com os pecadores. Jesus lhe disse que eles não poderiam misturar o velho com o novo, pois se fizesse isso, tudo se perderia. Jesus representava a nova aliança, os fariseus a velha, e este ainda queria que Jesus e os seus discípulos vivessem sob a velha aliança. Mas Jesus se recusava a fazer isso. Ele disse que se misturarmos as duas, tudo se perderá. Como essa advertência de Jesus se aplica a nós hoje? É simples. Se você aplicar qualquer parte dos conceitos ou comportamento da velha aliança em sua vida, perderá as bênçãos da nova aliança. Os odres se romperão, e tudo se perderá. Qual era a base da velha aliança? Era merecer as bênçãos de Deus através da obediência à lei. Sendo assim, se você fizer qualquer coisa, seja jejuar, ofertar, ler a Bíblia, servir a Deus, orar ou qualquer outra boa ação a fim de ganhar o favor de Deus e merecer suas bênçãos, romperá o odre e perderá o bom vinho novo. Portanto, temos que rejeitar todo e qualquer aspecto da velha aliança. Jesus encerrou esta parábola com uma declaração interessante ao dizer: pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente. Como a velha aliança pode ser melhor do que a nova aliança? Muitas pessoas, quando lê essa passagem aqui, fica pensando, sobre estas parábolas de Jesus. Mas Jesus nunca disse que o vinho velho é melhor do que o novo. O que ele disse é que aqueles que já beberam o vinho velho não preferem o novo logo de imediato, E isso acontece muito na vida das pessoas hoje em dia. Os cristãos que vivem sobre uma mistura da lei e da velha aliança acham muito difícil aceitar a nova aliança. Eles estão tão seguros em suas próprias obras e justiça que sua reação imediata é rejeitar o vinho novo. Mas uma vez que eles experimentam verdadeiramente da maravilhosa nova aliança, deixa de bom grado a outra para trás.